Olá, bom dia a todos. Eu sou Lila Nanda e vou fazer agora a leitura das Gotas Védicas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo, livro Srimad Bhagavatam, capítulo 12, o nascimento do imperador Parikshit. Verso 27. Após ouvir sobre sua morte, que será causada pela picada de uma serpente alada enviada pelo filho de um Brahmana, ele se livrará de todo apego material e se renderá à personalidade de Deus, refugiando-se nele. Verso 28. Após perguntar sobre o autoconhecimento apropriado ao filho de Vyasadeva, que será um grande filósofo, ele renunciará a todo apego material e alcançará uma vida de destemor. Vou ler mais uma vez. Livro Srimad Bhagavatam, capítulo 12, o nascimento do imperador Parikshit, verso 27. Após ouvir sobre sua morte, que será causada pela picada de uma serpente alada enviada pelo filho de um Brahmana, ele se livrará de todo apego material e se renderá à personalidade de Deus, refugiando-se nele. Verso 28. Após perguntar sobre o autoconhecimento apropriado ao filho de Vyasadeva, que será um grande filósofo, ele renunciará a todo apego material e alcançará uma vida de destemor. Gratidão por essa oportunidade. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Obrigada, Lila. Eu vou ler o sânscrito, verso 27. Om Takshakad Atmano Mrityum Dvija Putro Pasarjitat Prapatsyata Upashrutya Mukta Sangha Padam Hare. Verso 28. Jigyasitatma Yathartyo Muner Vyasa Sutta Daso Hitvedam Niripagangayam Yasyatyada Kudo Bayam. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. O Srimad Bhagavatam é uma escritura sagrada que a gente pode... O Srimad Bhagavatam é o Bhagavad Purana. Purana são histórias. Bhagavat, aqui se diz o nome de Deus em cada... Perdão. Em cada cultura, cada religião tem um nome diferente. Nos Vedas, Bhagavan, Deus, ele é chamado Bhagavan, ou Vishnu, Narayana. Bhagavan é aquele que possui todas as opulências, a suprema personalidade de Deus. Então, Bhagavad Purana são os Puranas, são as histórias que falam de Bhagavan. A Bhagavad Gita é Krishna, ele mesmo, o Senhor Supremo, que fala. O Bhagavatam falam do Senhor Supremo. Então, todos os avatares, né? São 10 cantos. Nós somos no primeiro canto. Cada um vai contando as histórias. Então, o Srimad Bhagavatam, na verdade, é a essência dos Vedas, o creme do creme dos Vedas. Porque nos Vedas se explica que a meta última da existência, em forma de vida humana, é a liberação dos ciclos do samsara e a autorrealização na sua forma espiritual, na transcendência. Essa é a meta mais completa, mais perfeita, mais sublime que existe. Há outras fases, mas essa é a mais completa, porque
a transcendência é uma realidade, ela existe, é a própria realidade. E aqui é uma simulação de realidade que parece realidade, porque tudo é feito para isso, para que nós possamos crer, acreditar que é real, porque quando a gente belisca, parece real, mas é tudo feito de uma forma, uma engenharia tão avançada, tão inteligente, que então, e a base de tudo isso é o Ahankara, que é o falso, a falsa percepção de eu. Então, para poder despertar as almas, a Suprema Personalidade de Deus, ela empoderou na verdade, nesta era de Kali, né, que começou há mais ou menos há 5.000 anos atrás, com o advento de Krishna no planeta, o começo da era de Kali é uma grande decadência com relação às outras eras, onde a inteligência, a memória, elas ficam diminutas. E a mente é muito perturbada. Nós somos testemunhas disso. A gente tem dificuldade já de cantar uma volta de Mahamantra, o que dizer de ficar horas meditando, né? É muito difícil. A mente, ela, assim, é muito poderosa. E nós somos fracos, que se fôssemos mais fortes, enquanto almas com mais, né, mais força espiritual, mais fixas, mais enraizadas, mais realizadas, nós poderíamos ter mais capacidade em controlar a mente, mas a mente nos domina, infelizmente. Mas esse conhecimento, esse caminho do sadhana, justamente ele é feito para aprender a controlar a mente. Então, Deus, né, a pessoa suprema, empoderou uma grande personalidade que se chama Srila Vyasadeva para escrever, para pôr todos os Vedas que antes passavam de mestre e discípulo, né, oralmente, para pôr tudo em forma escrita, porque a memória na era de Kali é terrível, né, muito, muito fraca, e a inteligência também é diminuta. E o Srimad Bhagavatam, então, são histórias com muita sabedoria, são histórias totalmente transcendentais, não há nada de mundano, e justamente através das histórias que os adultos são como crianças grandes, os adultos que não são almas autorrealizadas e já sábias, são como crianças grandes. Então, a maioria da população humana são como crianças grandes. Você vê, às vezes, pessoas homens, mulheres de uma certa idade, elas não têm nenhuma maturidade emocional e psíquica, elas atuam às vezes como crianças, como jovens, adolescentes, sem controle. Então, o Srimad Bhagavatam, eles são histórias, e aqui no caso desse rei, Parikshit, que se aproximou de Sukadeva Goswami é o filho de Srila Vyasadeva, ele era jovem, mas já era uma alma totalmente liberada e autorrealizada. Então, esse rei também era uma alma realizada, só que para fins dessa lila, né, desse passatempo transcendental, para poder narrar o Srimad Bhagavatam e poder ter essa história para nós, alminhas, desta era de Kali, dessa era atual. Então, aconteceu toda uma trama, que ele foi picado por uma serpente, ele ia morrer em 7 dias. Então, essas grandes almas, como diz na Bhagavad Gita, as grandes, os homens famosos, né, as pessoas de influência, tudo que elas fazem, os outros seguem atrás, né, seguem um exemplo. Então, Maharaj Parikshit era uma grande, grande personalidade, um grande imperador, assim. Nós não estudamos, não conhecemos ele na escola, né? No Ocidente, a gente apenas aprende algo da Índia, muito pouco, mas Maharaj Parikshit foi um grande imperador. Ele era uma alma muito elevada, muito sábia, autorrealizada, mas para esse passatempo, então, ele mostrou exemplo do que deve ser a vida, o fim da vida, para um ser que está na forma humana. O fim da vida é dedicar-se totalmente ao objetivo, à meta última, que é fixar a mente na transcendência, na pessoa suprema.
porque a pessoa suprema é transcendental. Mesmo se ela veio aqui nesse planeta, essa expansão, né, do Supremo que veio aqui, Vishnu, que assumiu diferentes formas para dar a mensagem para resgatar os seus devotos e também destruir os descrentes, né? Destruir a ignorância, a ilusão daqueles que são aversivos à espiritualidade, ao Supremo. Então, ouvindo atentamente ao Srimad Bhagavatam, Maharaj Parikshit, ele conseguiu, diminuindo totalmente as atividades do corpo, ele conseguiu transcender. Então, essa é a meta que todos nós, por conselho dos sábios, devemos aplicar nas nossas vidas. Mas esperar o momento da morte, assim, ele teve essa bênção de ter 7 dias para se preparar. Nós não sabemos quando será o último momento, né? Então, diziam os sábios que nós devemos nos preparar desde jovens a essa passagem. Na verdade, nós devemos nos preparar para nosso futuro. O nosso futuro é nos realizar, viver na transcendência como almas livres, despertas, na nossa verdadeira natureza espiritual. Então, isso a gente deve cultivar desde jovem, ou desde o momento que nós entramos em contato com esse conhecimento. Porque quanto mais nós somos jovens, mais fácil é de se transformar, de fazer essa purificação, esse despertar e jogar as sujeiras fora, as contaminações, né? Mais nós envelhecemos, mais difícil é. Então, para vocês que têm crianças, filhos, netos, se vocês puderem atrair a mente dessas alminhas para o despertar do caminho da autorrealização e, claro, a consciência de Krishna é um caminho muito perfeito, muito sublime, mas não é para todos, é uma escolha pessoal. Então, mesmo se nós não somos jovens no corpo biológico, porque a alma é eternamente jovem, então, aderir a esse sadhana, a esse conhecimento, a esse caminho individual de autorrealização, é a coisa mais importante que nós temos de atividade, né, para fazer nessa vida. É o mais importante, porque tudo o resto vai ser uma consequência dessa nutrição interna. Você vai se enraizar, se purificar, se fortalecer. Então, o dinheiro, o amor, as relações, tudo é uma consequência que vai se expandir a partir de sua força espiritual interna. Então, não tenha medo de consagrar, dar algum tempo todas as manhãs para esse caminho espiritual, porque você só vai ganhar tanto os benefícios assim chamados materiais ou mundanos, né, que nós precisamos tomar conta do corpo, da família, do trabalho, tanto quanto o seu fortalecimento como alma. Então, aqui diziam os sábios, né, desperte, levante e não pare antes de alcançar a meta. E esse rei, essa grande alma que foi Maharaj Parikshit está mostrando o exemplo, né? Ele tinha fortuna, beleza, tanto uma esposa, uma rainha belíssima, filhos, posição social, glória, nome, tudo, e ele abandonou tudo, porque ele sabia que a meta da vida é o que realmente a alma ela necessita, é despertar o amor pela pessoa suprema e, no último momento, estar totalmente absorta nessa pessoa suprema. E assim ela não precisará voltar neste samsara. Porque nem que seja um desejo
apegado, né, em um desejo, um desejo desse personagem que nós estamos vivendo, nos obriga a voltar, né, a satisfazer um desejo. Então, por isso que os sábios védicos, os sábios Vaishnavas, eles orientam a se absorver 24 horas, isso é yoga. Yoga é absorção completa, não é parar para fazer pranayamas ou asanas. Pranayamas e asanas são uma ajuda, são ferramentas para ajudar a controlar a mente, assim como nós fazemos pranayamas e fazemos mantras. Você pode fazer asanas também, que é excelente para o corpo físico, mas absorver a consciência 24 horas na pessoa suprema, isso é yoga, né? A yoga, a essência da yoga é isso. Então, seguindo nos passos dessas grandes almas, vamos tentar fazer o máximo, o melhor que nós podemos, e sempre voltando à essência, ao ponto. Eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela atenção, pela participação de todos vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.